Estamos atravessando atualmente um período extremamente grave, uma situação extremamente grave, não só para o trabalho humano, mas para a própria existência da humanidade e nosso país, né? Nós tivemos uma situação semelhante nos anos 80 com a liquidação da indústria em nosso país e com a destruição da classe operária. Mas esse momento de agora é mais grave do que aquele. E o impressionante de tudo é que os brasileiros e os trabalhadores, de forma geral, não percebem o que está acontecendo, não concebem a profundidade do drama que está se abrindo. E é como se a espécie entrasse numa espécie de suicídio, né? Numa forma de suicídio, como se todo mundo fizesse uma coluna e marchasse para o precipício e se jogasse nesse precipício, né? Aqueles suicídios coletivos, né, de baleias que elas vêm para a praia, se jogam na praia, de búfalos que se jogam no abismo, né? A nossa espécie está essa perplexidade frente aos genocídios que o imperialismo vai criando sucessivamente, né? Seja guerras localizadas, seja processos sociais assim de ruptura violenta, como foi a desindustrialização e como agora está sendo a liquidação da aposentadoria, da segurança social, são a incapacidade do homem coletivo, do ser humano coletivo, conceber, perceber e se situar nessa tragédia. Essa incapacidade é reveladora assim, de um alto grau de alienação, de prostração, de perplexidade que nos impressiona. Quer dizer, quando a gente fala em Lenin e Rosa Luxemburgo, os revolucionários do final do século XIX, começo do século XX, eles estavam em outra realidade. Quer dizer, eles estavam na realidade das guerras imperialistas, guerras que matavam 4, 5 milhões no prazo de 1 ano, 2 anos, né? 4, 5 milhões de jovens. E como essas guerras eram rupturas violentas, visíveis, o chamamento para a revolução tinha um apelo muito forte. O que nós temos agora são massacres, são genocídios que não aparecem na forma de guerras mundiais, aparecem na forma de abandonos mundiais, abandonos largadas, né, vamos dizer, de camadas humanas assim gigantescas, e as pessoas não percebem o que está acontecendo e da onde vem e para onde vai esse movimento terrível de destruição. Me impressiona essa perplexidade que mantém as pessoas passivas diante do fim das condições de existência delas, né? Assim, imediatas, não é nem num futuro remoto, é imediatas, que já está acontecendo. Esse movimento de destruição da humanidade, de destruição do trabalho humano, que o imperialismo agora está levando de uma forma acelerada, eu situo ele na década de 70, no ano de 72, quando a China de Mao Tse-tung e Chou Enlai fez aliança com o imperialismo
na figura dos seus representantes, o Nixon e o Kissinger, né, que fizeram uma aliança anticomunista, né, uma coisa, a China, que até então era um movimento assim referencial no mundo inteiro, como crítica, como chamado à luta, como crítica ao revisionismo soviético, etc. De repente a China vira um aliado formidável do imperialismo contra o movimento mundial dos trabalhadores, né? Com essa aliança, os Estados Unidos conseguiu gerar uma perplexidade e um processo de ruptura no movimento comunista mundial que parou, que debilitou barbaridade as lutas nacionais, as lutas dos trabalhadores no mundo inteiro, né? Você teve o papel da China na escala mundial nesse período, né? E foi assim devastador em termos de confusão, de caos gerado na concepção, na consciência socialista sobre a luta que estava se travando, né? Então, com isso, o imperialismo, com essa confusão, o imperialismo ganhou 10 anos. O imperialismo que nos anos 60, 70 estava totalmente encurralado pelo ascenso das lutas mundiais, pelo ascenso dos partidos comunistas na Europa, pelo ascenso das lutas de libertação na América Latina, na Ásia e na África, estava totalmente acuado, estava à beira de um colapso. A China ofereceu, com o apoio dela, ofereceu 10 anos de sobrevida, e esses 10 anos permitiram que o imperialismo estruturasse a sua máquina tecnológica de destruir trabalho humano e iniciasse sua ofensiva contra a classe operária no final dos anos 70, começo dos anos 80, usando uma arma devastadora contra a qual a classe operária nunca teve condições de lutar, que é o desemprego. O desemprego é o fim do operário, né? O operário desempregado, abandonado na rua, marginalizado, é um operário que deixa de ser operário e vira lumpen, né? Perde totalmente o poder que ele tem sobre o inimigo de classe, porque o desempregado ele não tem como golpear, como infligir algum dano ao capital, né? O desempregado ele está anulado, ele está morto, né? Para a luta de classes, né? Está morto a luta de classes entre classe operária e burguesia. E o que aconteceu foi exatamente o imperialismo criou o sistema de máquinas C, né? Controle numérico computadorizado, que é o sistema de máquinas que substitui significativamente trabalho vivo, operário, por trabalho morto, mecânico, né? Por trabalho de máquinas, significativamente. Não é que acaba o trabalho repetitivo, o trabalho abstrato, mas reduz em uma escala violentíssima em pouco tempo. Então, o imperialismo, no final dos anos 70, já dispunha dessa máquina, então começou a ofensiva mundial contra a classe operária, no sentido de liquidá-la. O que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, a ditadura, né, 64, a ditadura repressiva, né, aniquiladora dos quadros revolucionários, ela entrou no movimento de reestruturação
do imperialismo, né, promovendo a tal da transição lenta e gradual, né, já no governo Geisel, no sentido de que o DOI-CODE, a força de aniquilamento, de violência, o comando das Forças Armadas ia sair da linha de frente, ia ser colocada na penumbra, porque o período que vinha à frente seria um período muito crítico de desemprego em massa, que poderia gerar uma explosão social que seria facilitada pela continuação de uma repressão e de um alvo visível na figura de um general fardado como presidente da República. Então os caras retiraram o pessoal das forças, o comando militar e o DOI-CODE, tiraram de cena e colocaram na cena quem? PT e PSDB, Lula e Fernando Henrique, dois paulistas, né? Dois monstrengos paulistas criados, né, exatamente para fazer essa função de substituir na ribalta, no palco, substituir os generais que durante 20 anos massacraram os revolucionários que tinham se formado nos anos 45, 64. Então, você tem, então, o período de 78, quando começam as greves do ABC, até o período de 88, 90, vamos dizer até 92, que foi o ano que a União Soviética entrou em colapso. Então, o período de 78 até 92 foi o período em que foi colocado na cena, né, uma força, uma camada de picaretas, de safados, né, de psicopatas, como Lech Walesa, lá na Polônia, João Paulo II no Vaticano, Lula na direção, entre aspas, da classe operária, e Fernando Henrique na direção, entre aspas, da intelectualidade, né, brasileira. Então essa gente aí se viu de biombo, né, para que a classe operária, em seu processo de aniquilamento, não conseguisse focar, né, o inimigo que as destruía, né, que era o imperialismo. Quer dizer, o imperialismo saiu de cena, surgiram os críticos ao imperialismo, né, a esquerda graciosa, né, a esquerda operária e a esquerda intelectualoide, né, que fizeram o jogo de cena e de repente os operários que estavam sendo triturados, moídos, destruídos, expulsos da produção, não tinham aonde se referenciar para sustentar uma luta de classes contra o inimigo. Então, aconteceu nos anos de 78 a 92 uma incrível tragédia no seio do trabalho no Brasil. Milhares de operários morreram, silenciosamente, morreram por doenças vindas de depressão, por processos de vício, de alcoolismo, bandidagem, etc. Mas milhares, aconteceu um genocídio no nosso país, né? Na nossa escola morreram alguns operários e os outros sumiram, operários que eram
eram conscientes, que tinham uma consciência de classe, tinham uma concepção revolucionária, de repente sumiram do nosso trabalho, né? Por quê? Porque eles caíram no desemprego e no desespero foram procurar, voltaram para suas origens, para suas cidades de origem. Quer dizer, foi um caos que a gente não entende como esse genocídio que aconteceu nos anos 80 não está registrado na história, não está registrado na memória, não está assinalado por essas chamadas forças de esquerda, pelos intelectuais chamados marxistas. Ninguém assinala até hoje a gravidade, a profundidade do massacre, do genocídio que aconteceu nos anos 80 em nosso país. É uma demonstração da insensibilidade, né, de toda essa camada que se diz humana, que se diz de uma grosseria, de uma estupidez, né, que mostra a lavagem cerebral que o nosso povo trabalhador e que os nossos intelectuais sofreram durante o período da repressão, né? Então, veja, o que ele está falando? Início de 70, aliança China-imperialismo. China, Estados Unidos, liquida a iniciativa, tira a iniciativa do movimento comunista internacional que estava colocando em xeque o imperialismo. Então, de repente, acaba esse encurralamento que estava sofrendo, o imperialismo ganha 10 anos, engendra sua máquina de matar, de moer carne, desencadeia esse movimento final dos anos 70, e aí nós temos um período até 92 de massacre generalizado, e não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, liquidação do movimento comunista mundial, né? Então, 92 para frente, você tem os governos esquerdistas, né? Os governos esquerdistas do PT, os governos esquerdistas do PSDB, esquerdista, como os caras falam aí, esses fascistas falam, né? Que são comunistas de Araque, né? Então, você tem uma liquidação nos anos 80 do que sobrou dos dirigentes da civilização brasileira que brilharam no período 45-64. Não vamos esquecer que nos anos 80, começo dos anos 80, quer dizer, foram mortos o Tancredo Neves, foi morto o Ulisses Guimarães, Severo Gomes, foram destruídos grandes, significativos dirigentes do MDB autêntico, né? Roberto Freire, aquele foi morto num acidente de avião, um sujeito que tinha vínculo com o projeto nacional, e então você tem uma liquidação do MDB autêntico, você tem a criação do lulismo e do FHCismo, né? Os dois bandidos que foram formados em São Paulo, né? Um no sindicalismo, outro na academia, né? O sindicalismo de Detroit criou o metalúrgico Sapo Barbudo, e a oligarquia paulista, com a USP, criou o francês da Sorbonne, Fernando Henrique Cardozo, né? o vulgo FHC. E criou o que o Onildo, né, na fala dele, aquele antropólogo lá, chama de petucano, né, uma expressão interessante, que é uma dobradinha que ocupa o centro do palco, né, da ribalta,
muito fosforescente, jogando uma luz que candeia toda a visão do povo brasileiro, né? E nessa fosforescência esconde-se embaixo do palco, né, os assassinos de 64, né? E onde as cobras são aninhadas e se gera toda uma formação, toda uma nova geração de fascistas, né? Que agora a gente vê aparecer aí no sistema jurídico, no comando das Forças Armadas e no executivo e no legislativo do nosso país, né? Então, para a gente entender a gravidade do momento atual, a gente tem que retomar essa história que começa nos anos 70 e que se estende até hoje, para a gente perceber o tamanho do ataque, né? A profundidade, a abrangência desse ataque, a persistência, a permanência dele, e para que a gente tenha uma clareza de que esse processo não é possível ser contido por lutas institucionais, por mobilizações institucionais, porque ele é muito forte, ele tem uma base assim extremamente ampla, ele mexe, a base dele é a liquidação da força de trabalho, é a liquidação lá embaixo, lá na linha de produção, lá no começo, tanto fabril industrial quanto agrícola. Quer dizer, nós temos um sistema de automação que expulsou o homem, o trabalhador, o trabalho humano, de todas as áreas de produção de base, seja a indústria fabril, seja a indústria agrícola, né? A indústria de alimentos. Então, o que nós temos agora, o que nós estamos vivenciando agora, é a segunda fase desse ataque. A primeira fase foi de liquidação da classe operária. Agora, a segunda fase, que começou com a troca de equipe, né? De 2016, quando foi o PT cedeu o lugar, foi tirado de lado para que abrisse espaço para essa nova equipe que o imperialismo criou, de boçais e imbecis que são jogados na frente como se fossem eles que estivessem fazendo essa porcaria toda no Brasil, né? Bom, continuando, esse segundo ataque, que começou com a troca de turno das equipes do Petucano pela equipe do Entramos pelo Cano, é preciso agora esclarecer a abrangência e profundidade desse segundo ataque. O pessoal reclamou muito da legislação aí que foi colocada pelo Temer, que acabava com os direitos trabalhistas. Mas essa legislação não causou tanto abalo porque os direitos trabalhistas já acabaram quando acabou a classe operária. Quando a classe operária foi liquidada, já não havia mais direito trabalhista nenhum, porque a massa de desempregados que se formou e que o Lula abrigou nos programas, nos chamados programas sociais dele, ou seja, abrigou quer dizer, escondeu embaixo do tapete, essa massa aí já determinou toda a situação de precarização de trabalho, de rodízio permanente, sem pagamentos, terceirização, etc. Quer dizer, já tinha acabado os direitos trabalhistas. O que agora, ao fim da segurança social, ou seja, da aposentadoria
e que vai implicar também no fim do sistema de saúde, é que não isso, os aposentados e o pessoal que tinha ainda estabilidade no emprego, esse pessoal ainda conseguiu segurar as estruturas familiares a partir das pensões dos avós e dos aposentados em geral. Quer dizer, estava segurando ainda as pontas. Quer dizer, o fim disso daí vai gerar uma catástrofe social de larga envergadura. E o pior que é uma catástrofe silenciosa, porque as pessoas vão morrendo em silêncio, que nem está acontecendo no sistema público de saúde. Quer dizer, o morto, ele apaga e não reclama mais nunca mais. Né? Não vai fazer greve, não vai para a rua, não vai perturbar aí os condomínios de luxo, não vai vaiar o presidente no Maracanã. Então, é a forma silenciosa de liquidar com a última resistência que ainda podia vir do ponto de vista da estrutura antiga de emprego. Vai haver um silêncio mortal nessa área, nessa zona. O que nós temos também com o fim da segurança social é um processo assim avassalador de miséria, a incapacidade ainda maior de luta dos trabalhadores, né? E o fim definitivo de Brasília, né? Para que agora vai servir Brasília? Para que agora vai servir as câmaras estaduais, os sistemas de governo estadual e prefeitura? Quer dizer, ficou tudo vazio, né? Quer dizer, é o fim da tal da democracia burguesa, né? Que já era uma coisa enganadora, agora não tem nem como mais enganar. Nós vamos ter como única alternativa a romper com esse processo não é nem uma luta, um caos social, uma violência social, uma explosão social. Tem que ser uma revolta assim dirigida com muita clareza, dirigida contra o sistema que foi colocado aí, que não é Bolsonaro nem nada, mas é um sistema assim onde esses imbecis só são a parte visível do iceberg, né? O problema é quebrar o que está embaixo da água, né? Aquela massa de gelo desumano que está por baixo da água. Então, precisa ter certa clareza para poder ter essa orientação relativa ao inimigo, a visualizar e focar o inimigo concreto e real da humanidade, que é o que é muito difícil. De qualquer forma, o fim da segurança social, além de esvaziar totalmente a luta política e institucional, né, e de certa forma esvaziar a luta econômica e a luta política de forma geral, a estrutura de partidos, né, ela também coloca uma questão assim de fechar os espaços para a formação de coletividades a partir das instituições. Com esse grau de arraso, né, de terra arrasada, de destruição, como é que a gente vai montar coletividades escolares a partir da escola, né? Digo, coletividades educativas a partir da escola. Como é que a gente vai montar coletividades produtivas quando a situação de miséria absoluta nas cidades rurais, nas cidades, na periferia das cidades
do interior, está de uma forma desesperadora. Então, essa segunda fase da destruição, do ataque, é uma fase que exige uma mobilização muito alta do setor ainda humano, do setor que ainda tem alguma saúde humana da sociedade, o setor que não é cascudo, né, que não é imbecilizado, que não está programado. Esse setor humano precisa cerrar um pouco mais fileiras e conversar muito, né, conversar bastante, para encontrar uma linha, um caminho que consiga agrupar a humanidade para evitar esse segundo e mais amplo genocídio que está se apontando. Quer dizer, o imperialismo ele aposta no genocídio o tempo todo. Em outras palavras, praticamente todas as formas de luta e de estratégia, concepções estratégicas que até hoje nós elaborávamos e nós debatíamos e nós temos como reserva, elas perderam validade por causa do que elas tinham como terreno de atividade, como base para ação. Elas tinham como base para ação o trabalho assalariado, né? Elas partiam todas do confronto da luta econômica e em processo de elevação até a luta política e depois até a luta ideológica. Agora nós não temos mais luta econômica. Acabou a luta econômica. Nós não temos como desenvolver formas de pressão de melhoria de vida, porque o capital não tem mais nenhuma necessidade daquela massa de mão de obra que existia e que agora existe na forma de lumpen, na forma lumpezinal, né? Quer dizer, toda a massa de mão de obra que era mobilizada pelo processo industrial intensivo, ela está colocada na condição de exército industrial de reserva, permanente. Agora, quase toda a classe trabalhadora, o proletariado, é agora um exército de reserva. Na Índia, 93% da força de trabalho existente no país, um país com uma população enorme, na Índia, 93% da força de trabalho ou está desempregada ou está na informalidade. Ou seja, só 7% da força de trabalho tem registro em carteira e tem forma regular de contratação. Quer dizer, é para isso que caminha todas as economias, né? Eles só estão poupando um pouco as economias do centro europeu, as economias da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França um pouco, da Alemanha, porque eles precisam ter uma base com alguma estabilidade, né? Se o mundo todo tivesse caotizado, eles não tinham de onde partir para os ataques, para as instituições da grande maioria dos países que está sendo atacado agora. Então, é isso que eu acho que nós estamos vendo aí com certa passividade, com certa perplexidade, as pessoas achando que é mais um acontecimento assim, vamos dizer assim, da normalidade política. Não é. Uma coisa que precisa ter muita clareza, vendo esse histórico todo, de todo um processo bolado, planejado, detalhado, quer dizer, você vê as formulações
legislativa que eles fazem, as propostas que eles fazem, são todas milimetricamente calculadas, né, e já com um objetivo muito definido para cada coisa, para cada segmento social, parece até que para cada pessoa que ainda está articulada na institucionalidade ou participando da formalidade da estrutura de trabalho, você vê que é uma coisa assim milimetricamente, é um planejamento milimetricamente elaborado por quem sabe de tudo. Quem sabe de tudo que está acontecendo no mundo capitalista, tanto na sua formalidade quanto no seu jogo conspiratório. Então você tem coisas como o Ciro Gomes denunciou, que a idade dos juízes de aposentadoria vai cair para 70 anos em vez de 75. Isso vai significar que os juízes todos vão imediatamente ser aposentados, o que possibilita que os caras nomeiem só juízes do esquema dele. Então você vai ter o judiciário totalmente afinado com a canalice, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Tudo isso é uma coisa planejada desde o acordo que o imperialismo conseguiu fazer com a China contra o movimento comunista mundial. O pessoal localiza no fim da União Soviética o caos. Não, o caos foi no acordo China-Estados Unidos. Em 72 começou o caos. Então você vê que a partir dali tudo vai acontecendo, parece que é aos trancos e barrancos, mas não é. É tudo acontecendo. Então, o que precisa se focar direitinho nisso tudo é que nenhuma eleição, como ocorreu até agora, nenhum resultado eleitoral aconteceu ao acaso. Ou seja, não houve nenhuma participação popular, inesperada, fora da combinação, porque todos os movimentos institucionais que a gente viu desde o final, desde a transição da ditadura repressiva até agora, foram movimentos previstos e que tinham uma lógica e que tinham uma sucessão extremamente concatenada, extremamente articulada. Quando acontecia alguma coisa fora, os caras matavam o problema, né? Como mataram o Tancredo, como mataram o Roberto Freire, como mataram o Eduardo Campos, como mataram Ulisses, como mataram todo esse pessoal aí. E então, por exemplo, hoje se fala muito, não, afinal o Bolsonaro só está fazendo o programa que foi eleito nas urnas. Não foi eleito nas urnas, não houve eleição em outubro. Precisa ficar claro que o povo brasileiro não é essa besta imbecil que fica se passando que escolheu o Carrasco para dar um tiro na sua cabeça. Quer dizer, as eleições de outubro do ano passado foram produzidas em Washington, vieram no chip das urnas, já com todos os resultados programados para configurar essa composição política das câmaras, né, dos governos estaduais e do Executivo Federal. Quer dizer, tudo isso, não é possível algum ingênuo ainda, ou algum camarada da linha do Me Engana Que Eu Gosto, vir com a argumentação de que as eleições foram legítimas, entendeu? Quer dizer, só petista mesmo, lá do tipo Fernando Haddad, é que admite a legitimidade das eleições de outubro. Quer dizer,
Por quê? Porque o imperialismo não ia colocar todo um plano super detalhado, elaborado, em risco de um resultado eleitoral. Isso precisa ficar muito claro, que tudo o que está acontecendo agora, em toda a sua abrangência e detalhe e minuciosidade, implicava em que os caras tinham que ter uma garantia de que o processo eleitoral ia favorecê-los. Não iam de forma alguma colocar a coisa num risco de uma derrota, né? De uma derrota eleitoral. De forma alguma, não tem sentido alguém ainda continuar pensando dessa forma. Então é isso, nós estamos assim numa queda livre, né? O trabalho humano está em queda livre, quer dizer, a sociedade brasileira está em queda livre, a humanidade está em queda livre, e essa queda só vai acabar, só vai terminar, né, quando a humanidade tomar consciência de que precisa se organizar e aniquilar e dar um golpe, né, nessa gentinha que está aí, que eles não são essa força toda que se fala, que eles arrogam que são. É um bando de imbecis, estúpidos, pouca gente com pouca capacidade de articulação, porque quem está por trás da articulação deles é o imperialismo. E a força do imperialismo é a conspiração, é a realidade chamada virtual que eles criaram, a programação que eles criaram, que pode acabar em 2 minutos, na medida em que a intuição coletiva perceba que se trata de um enorme engodo e que do que se está se falando é da existência e sobrevivência da humanidade.